Olá, tudo bem? Essa é a coluna de Hermetismo, meu nome é Marcelo Del Débio, do Projeto Mayhem, e nós vamos falar um pouquinho de pequenos conhecimentos a respeito do Hermetismo que você precisa para entender os livros e os conceitos. Então a gente falou um pouquinho de Hermes Trismegisto, falamos de Eliphas Levi, falamos dos 7 princípios herméticos. E a gente explicou que Hermes ele traz ali do Egito todo esse conhecimento para os gregos, enquanto que Moisés traz todo esse conhecimento egípcio para os judeus. E hoje eu vou falar um pouquinho do Templo de Salomão, né? Como agora no próximo episódio nós vamos falar dos Cavaleiros Templários, é muito importante a gente posicionar aí essa figura mítica do Templo de Salomão. Então existiram os 2 templos de Salomão reais e existe um Templo de Salomão filosófico, que é o que a gente utiliza dentro da maçonaria e dentro do hermetismo, né? Então, o templo original de Salomão, ele foi construído lá pelo rei Salomão. E ele servia, era um templo físico, antes dele existia o tabernáculo, que é onde ele guardava a Arca da Aliança, né, com as 2 tábuas que traziam esse conhecimento. Isso a gente já viu em vídeo, na Bíblia, filme, desenho animado e tudo mais. Mas simbolicamente o que isso representa? O tabernáculo ele vai representar a própria estrutura do corpo físico do mago. E a Arca da Aliança e os 10 mandamentos, eles vão representar literalmente as 10 esferas da Kabbalah. E as grandes emanações do divino dentro do mundo material. Então, quando a gente pensa na figura da Arca da Aliança, e aqueles sacerdotes carregando essa arca pelo deserto, a gente pode imaginar, na própria figura do louco do tarô, essa inspiração divina passeando por um deserto que seria a falta dessa inspiração. E quando isso é reunido ali no tabernáculo, significava que essa inspiração, essa sociedade, essa cultura, essa prosperidade, ela habitava um corpo. Então habitava ali o tabernáculo, eles erguiam literalmente um templo, simbolicamente o indivíduo, no meio de um grupo gigante. E aí aquele conhecimento divino entrava ali e aquela pessoa conseguia transmitir esse progresso, essa ciência, esse conhecimento. O Templo de Salomão acontece quando? Quando efetivamente eles constroem em pedra um local onde você vai guardar ali os 10 mandamentos e estruturar a religião. Ou seja, é o momento na qual isso tudo se solidifica. A gente pode comparar aí ao mago do tarô. É quando os 10 mandamentos, que vão representar as 10 esferas, eles passam a habitar um corpo que seria o próprio templo. Então, simbolicamente, o templo é o corpo. Depois, durante a história, o templo físico ele foi destruído, foi reconstruído, foi destruído de novo, construir uma mesquita em cima. Então, teoricamente, para os judeus, quando for reconstruído o próximo templo, vai acontecer o apocalipse, etc. Ou a gente prefere entender que esse terceiro templo ele é construído dentro do corpo de cada pessoa. Ou seja, ele é uma metáfora para explicar que o verdadeiro cabalista, o verdadeiro mago, ele está o tempo inteiro construindo o próprio estrutura do seu corpo divino. Então ele vai estudar a Kabbalah, ou seja, estudar todos os componentes que aquilo representa da árvore, e ao mesmo tempo que ele vai trabalhar isso de modo que ele vai crescer como um ser humano. E também, como a gente está falando de símbolos, esse ser humano que está desenvolvido, que está passando esses 10 mandamentos para frente, ele vai estar atuando aí no grande construto social. Por isso na maçonaria a gente costuma falar em a pedra bruta, no grau mais baixo, depois vai ser uma pedra polida, que é quando o homem percebe o que ele é, o que ele faz dentro da sociedade, e finalmente a construção do templo social, que representa a sociedade, onde cada pessoa é um tijolinho, e juntos nós vamos reconstruir simbolicamente o Templo de Salomão. Então, beleza? Às vezes o pessoal faz muita confusão nessa história de achar que o templo é uma coisa que tem que ser física, que tem que ser na pedra. Na verdade, ele não existe, ele é um templo que está dentro de todo mundo, é um templo espiritual.
Embora, semana que vem a gente vai falar sobre os templários, e eles cavam alguma coisa aí no Templo de Salomão e trazem isso para o conhecimento. Então, se curtiu, dá um joinha, semana que vem, templários.